Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz em o nome de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família, para toda a humanidade. Daniel Meirelles aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. Alguma vez você prometeu algo que não conseguiu cumprir? Ou mesmo prometeu algo, cumpriu, mas se arrependeu de ter cumprido a promessa? Ou se arrependeu de ter prometido aquilo? Alguma vez você se sentiu assim? Esta semana, me senti assim. Toda semana, eu busco dedicar um dia de jejum ao Senhor. Geralmente eu começo domingo à noite, vou até terça pela manhãzinha. Estava então fazendo esse jejum, estava na segunda-feira, 7 horas da noite, quase terminando o jejum ali. Aí eu estava com a minha esposa numa mercearia, estava conversando com ela de outras coisas, falando sobre nosso trabalho, sobre o nosso filho. Aí eu peguei uma paleta mexicana e a comi. Nem me liguei. Quando eu estava no carro, Deus tocou no meu coração e eu lembrei que eu estava de jejum, dedicando esse jejum ao Senhor, e não consegui cumprir com a minha palavra, não consegui cumprir com o meu voto com o Senhor, pois eu havia dedicado isso a Ele e não consegui cumprir. E isso me deixou bastante triste, bastante decepcionado comigo. Fiquei arrependido, orei ao Senhor pedindo perdão. E eu gostaria de colocar nossa reflexão do dia de hoje falando justamente disso, de uma pessoa que eu tenho certeza que ele se arrependeu de ter prometido algo ao Senhor. Jefté, falaremos do juiz Jefté, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou de seus inimigos amonitas. Olha só que coisa. Jefté se precipitou com a boca. Assim como muitas vezes eu realizo, e talvez você também tenha realizado isso em sua vida. Às vezes nós nos precipitamos com a nossa boca. Às vezes nós não conseguimos cumprir com a nossa promessa. Ou mesmo, às vezes, nós prometemos algo, realizamos este algo, mas nos arrependemos, melhor dizendo, de termos prometido algo para as pessoas. Nessa segunda-feira eu fiquei muito triste mesmo, porque o jejum é justamente um momento para eu me aproximar de Deus, para eu me desprender das coisas físicas e me aproximar de Deus e das coisas espirituais. Porém, com os afazeres da vida, com as conversas que eu estava tendo com a minha mulher, acabei me perdendo ali e comendo um sorvete, uma paleta mexicana. E eu fiquei muito triste com isso.
E se eu tivesse no coração aquilo que Jefté tinha no coração, de realmente cumprir o voto com o Senhor, eu seria muito mais zeloso para com o meu voto com o Senhor, para com a minha dedicação de jejum ao Senhor. Então aqui, quando a gente vê essa situação, depois, se você tiver interesse, você leia a história de Jefté. Ele era um juiz bastante fiel ao Senhor, tanto que cumpriu o seu voto. Ele ofereceu em holocausto a sua única filha. Porém, ele ficou muito triste de ter dedicado isso, pois ele rasgou as suas vestes, pois ele achou que a sua filha não fosse ser a pessoa que iria sair da porta de sua casa ao seu encontro. Como a gente pode ver aqui no versículo 35, ó. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Então ele sabia que um voto ao Senhor não se pode quebrar. Então ele tinha essa consciência. Por mais que fosse uma filha dele que fosse sair da porta de sua casa ao seu encontro, a palavra que ele proferiu ao Senhor não poderia ser quebrada. Da mesma forma nós quando nós proferimos uma palavra ao Senhor, realizamos uma promessa ou falamos uma coisa ao Senhor, esta palavra tem que ser cumprida. Quando eu não consegui cumprir o meu jejum que eu havia dedicado ao Senhor, eu me senti uma pessoa horrível, porque uma palavra proferida em voto ou uma promessa ao Senhor, uma palavra que nós nos fazemos um compromisso com o Senhor, isso não pode ser quebrado. Isso deve ser cumprido. Deus não nos obriga a fazer nenhum voto a Ele. Deus não nos obriga a fazer nenhuma aliança com Ele. Porém, quando nós, com a nossa boca, com as nossas atitudes, nós realizamos esta aliança, realizamos algum voto, realizamos alguma promessa com Deus, nós devemos cumprir, porque com Deus não se brinca. Mesmo com, às vezes nós somos pecadores, mesmo nós sendo pessoas horríveis, nós devemos ter todo zelo para com o Senhor, total zelo para com a palavra que nós proferimos a Ele. Eu, infelizmente, não consegui ter este zelo. Eu fiquei arrependido, pedi perdão ao Senhor, me humilhei ao Senhor. Eu tenho certeza que eu tive o perdão de Deus, mas eu não quero mais realizar isto em minha vida. E eu desafio a você, a se caso fizer um compromisso com o Senhor, que você assim o cumpra, para que de fato você possa ser um servo útil e fiel ao Senhor. Que possamos dedicar nossa vida ao Senhor, que possamos realizar os nossos votos, realizar as nossas promessas, dedicar a nossa vida em submissão ao Senhor, para que o Senhor seja glorificado pelas nossas vidas. Jefté não pensou duas vezes. Ele rasgou as suas vestes, ficou bastante triste com a palavra que ele proferiu, pois ele com a sua palavra, na cabeça dele, ele nunca imaginaria que seria sua filha a pessoa que iria ao seu encontro, quando ele realizou esse voto. Mas, mesmo assim, ele, sabendo que um voto ao Senhor não se deve quebrar, ele ofereceu sua filha em holocausto. Deus, ele não se pronunciou neste momento, mas isso mostra que o voto ao Senhor, por mais que doa, por mais que seja difícil a gente conseguir realizar o voto e a promessa que nós fazemos com Ele, nós devemos realizar isso da melhor forma possível, com toda a sinceridade de coração, com toda a força do nosso ser, pois nós queremos honrar ao Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com o seu bom procedimento, compartilhe ele com a sua vida e vamos sim cumprir os nossos votos com o Senhor.
para que o Senhor resgate a nossa vida e nos use como instrumento vivo em suas mãos. Se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, se inscreva no canal, ative as notificações e dê um joinha se você curtiu aí. Tamo junto aí, até o próximo vídeo. Deus seja louvado. Cumpra seus votos.